Olá, sejam muito bem-vindos. Luan, Amanda, Psicologia Espaço Fluir, Ieda, Franklin. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Aline tá aí também. Laura, Maria Geralda. Maravilha, pessoal. Sextou, né? Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Vamos falar hoje sobre retranca e ofensividade. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu espero conseguir mostrar para você que vale muito mais a pena jogar ofensivamente, jogar para ganhar, jogar para fazer gol, do que jogar na retranca. Esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Pessoal, vamos lá. Ontem, na live de ontem, eu falei para vocês que nós temos dentro de nós, né, de forma inata, basicamente duas classes de impulsos. Nós temos impulsos sexuais e impulsos agressivos. Vocês se lembram disso, né? E eu falei mais especificamente aqui da agressividade, da importância de nós experimentarmos e nos apropriarmos da nossa agressividade conversando com o nosso psicopata interior. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas tendências, que eu vou chamar aqui de vozes, tá? Duas tendências que eu vou chamar de vozes que estão presentes em todos nós, que de certa forma dirigem a nossa vida, né? São tendências que têm a ver com a nossa constituição biológica, né? Todos nós somos animados, somos influenciados por basicamente duas tendências. Uma tendência que vai na direção da autopreservação, então eu vou passar a chamar essa tendência de voz da autopreservação, e uma outra tendência que tem a ver com o nosso crescimento, que eu vou chamar de voz da autoexpansão, né? Então a gente pode dizer assim, basicamente, nós temos uma tendência que faz com que a gente se preocupe em sobreviver, em garantir a nossa sobrevivência, e temos uma outra tendência que nos leva a nos reproduzirmos, ok? Ou seja, a produzirmos outras existências para além da nossa, ok? Essas duas tendências, elas se fazem presentes em todos os animais, em todos eles. Você vai encontrar, né, no seu cachorrinho, no seu gatinho, na tartaruga, uma tendência para buscar a sobrevivência. Nenhum animal vai correr riscos desnecessários, nenhum animal vai procurar a própria morte, por isso que nenhum de nós procura a própria morte espontaneamente. Por isso que eu acho que o conceito de pulsão de morte do Freud, ele é equivocado, né, da forma como o Freud o formulou. E ao mesmo tempo em que o animal, seja ele de que espécie for, busca a própria sobrevivência, busca também a reprodução. Todos os animais são animados pela busca, pelo anseio, pela reprodução, ok? A grande diferença, é um ponto que está mais à frente, mas eu vou mencionar aqui para vocês logo de cara. A diferença é que os animais não humanos, eles só podem se reproduzir fisicamente. Eles só podem se reproduzir biologicamente. Ou seja, o que um cachorro pode fazer em termos de reprodução? Ele pode produzir um outro cachorro. Só. Um gato, a mesma coisa. O que um gato pode fazer em termos de reprodução? Só reproduzir e gerar um outro gato. Os seres humanos não. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Nunca tenha ouvido essa história. Os seres humanos podem produzir frutos biológicos e frutos simbólicos. Os seres humanos podem produzir frutos biológicos e frutos simbólicos. Eu posso, por exemplo, gerar um filho, ou seja, um outro exemplar da espécie Homo sapiens, mas eu posso gerar também um trabalho, uma obra, um livro, uma obra de arte, uma pintura. Eu posso gerar um patrimônio. Tudo isso são gerações que eu estou fazendo.
Tudo isso são reproduções que eu estou fazendo. Porque, diferentemente dos outros animais, nós podemos nos reproduzirmos simbolicamente. Muita gente não sabe disso e interpreta ao pé da letra o mandamento divino, né? Para quem é cristão, o mandamento divino de crescei e multiplicai-vos. Muita gente acha que o multiplicai-vos é só no sentido biológico. Então eu tenho que ter um monte de filho. Então, para ser de fato um cristão, eu preciso ter a casa cheia, a minha mulher precisa estar grávida o tempo inteiro. Eu preciso ter uma renca de filhos. Não, você está entendendo errado, você está entendendo ao pé da letra. Você está entendendo ao pé da letra. Se você for ler a Bíblia ao pé da letra, você vai se dar muito mal, tá? O multiplicai-vos aí tem um sentido simbólico. É claro que você pode ter filhos, mas não necessariamente você precisa se multiplicar apenas com filhos. Se você, por exemplo, não tem nenhum filho, mas escreve livros que vão beneficiar pessoas que os lerem, é claro que você está se reproduzindo. Você está gerando representantes seus na Terra, através dos livros. A sua mensagem, o seu discurso vai se reproduzir. Vai acessar a mente, né, a vida de outras pessoas. Por exemplo, você pode ter um filho, você pode gerar um filho que não vai levar nada do que você criou, do que você produziu ao longo da vida adiante. Mas um livro que você escrever, de repente, pode levar isso para muitas pessoas. Então, multiplicai-vos aqui, o reproduzivos, né, tem esse sentido simbólico também. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, nós temos essa tendência para a sobrevivência, a voz da autopreservação, e nós temos uma outra tendência que é a voz da ampliação, a voz da autoexpansão, como eu chamei aqui. E aí, essas duas vozes, elas competem dentro de nós. A voz da autopreservação, ela vai dizer o tempo todo para você: tome cuidado. Tome cuidado, porque o mundo é perigoso e você pode se dar muito mal. Tome cuidado, porque você pode correr riscos. Tome cuidado, porque a sua vida pode estar em jogo. E mesmo que a sua vida não esteja em jogo, a sua segurança estará em jogo. Você pode se machucar, você pode se prejudicar, você pode perder. Então, a voz da autopreservação, ela vai estar o tempo todo falando com você para ser cuidadoso, para ser prudente, para ser cauteloso. Por outro lado, a voz da autoexpansão, a voz que leva você à reprodução, no sentido biológico e no sentido simbólico, essa voz da autoexpansão vai dizer para você assim: vai para cima, encare o novo, aventure-se, explore novos ambientes, explore novas situações, vá em frente. Você pode ganhar muitas coisas. A sua vida pode ser muito melhor do que está hoje. Você pode ser muito mais livre. Vá em frente. Reproduza-se. Busque instrumentos, recursos para gerar novos Lucas, novas Ednas, novas Alines, novos Mateus pelo mundo. É isso que essa segunda voz diz. E essas duas vozes, elas vão ficar brigando aí dentro de você. Uma vai dizer para você tomar cuidado, e a outra vai dizer: vai para cima, mete o pé, vai adiante. Essas duas vozes vão ficar brigando. E é claro que em cada um de nós, uma dessas vozes fala mais alto. Ou a voz da autopreservação, ou a voz da autoexpansão. Como é que você identifica isso? Como é que você identifica isso? Pensando nas suas escolhas cotidianas. Quando as suas escolhas são pautadas pela busca da preservação de uma certa estabilidade, de uma certa segurança,
pode ter certeza que quem está falando mais alto aí dentro de você é a voz da autopreservação. Se você, por exemplo, teve a chance de ir para um outro estado, trabalhar em um outro estado, com a perspectiva de ganhar muito mais do que você ganha hoje, e você preferiu permanecer no emprego atual, que você ganha menos, do que arriscar-se a um outro emprego em outro estado para ganhar muito mais, quem está falando mais alto dentro de você é a voz da autopreservação. Por outro lado, se você é uma pessoa que costuma se arriscar com frequência, se você é uma pessoa, por exemplo, que ao invés de estar empregada numa empresa, prefere utilizar os recursos que você tem para abrir um negócio próprio, quem está falando mais alto em você é a voz da autoexpansão. Se você tem uma ideia para um projeto, deseja iniciar um projeto novo, e você fica muito tempo maturando esse projeto, pensando assim, vamos deixar a ideia amadurecer. Aí você fica ali estudando, lendo, assiste um vídeo no YouTube, fica ali 1 ano, 2 anos, maturando essa ideia. Quem está falando mais alto em você é a voz da autopreservação. Você está morrendo de medo, você está com cagaço. Por outro lado, se você tem uma ideia de um projeto novo, estuda o básico necessário, mas já começa a colocar em ação, quem está falando mais alto em você é a voz da autoexpansão. Quer dizer, o critério definidor é no fundo, 2 emoções. O critério definidor, no fundo, são 2 emoções. O medo e a fé. Essas são basicamente as 2 emoções. Quem ouve com muito mais frequência a voz da autopreservação é aquela pessoa que está o tempo todo sob a influência do medo. Aí você pode pensar assim, ô Lucas, então isso está totalmente errado, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Quem tem mais chance de pegar coronavírus? O Lucas que sai para fazer caminhada todo dia ou uma pessoa que não sai de casa jamais? Que ficou nessa quarentena o tempo todo dentro de casa, que não sai nem para os supermercados, pede o supermercado para entregar em casa. Quem tem mais chance de pegar coronavírus? É lógico, sou eu. Porque eu estou me expondo ao risco. Porque o medo que eu tenho não é forte o suficiente para me impedir de sair de casa para caminhar. Mas o medo que essa pessoa tem de pegar a doença é tão alto que faz com que ela não saia de casa e, consequentemente, diminui as chances dessa pessoa de pegar o vírus. Eu tenho mais chance de pegar. Ela tem menos chance. Então você está percebendo? O que eu estou dizendo isso para você? Que o medo não é necessariamente ruim. Agora, você precisa entender quais são as consequências. Lembra daquela live que eu fiz, a live 3, falando não viva uma vida esperando as consequências de outra? O que acontece muitas vezes é que tem muita gente aí pensando assim, eu gostaria de ser uma pessoa rica. Mas não tem como você ficar rico se você valoriza, acima de tudo, a segurança. Todas as pessoas que conseguiram enriquecer de fato, criar um patrimônio grande, são pessoas que abriram mão da segurança em prol do risco de empreenderem, de investirem em ativos que são mais arriscados. Então, se você ouve mais a voz da autopreservação, saiba quais são as consequências da sua vida. A sua vida vai ser uma vida dominada pelo medo, saiba disso. Você vai ser uma pessoa medrosa, porque a voz da autopreservação diz para você que é para tomar cuidado, porque a vida é muito perigosa, você pode se ferrar todo. Então você vai viver permanentemente com medo, buscando a sua segurança o tempo inteiro, né? E, consequentemente, você vai ter uma vida mais empobrecida, natural. Quer dizer, a minha vida como uma pessoa que sai de casa para caminhar todos os dias, vocês concordam comigo que é uma vida mais ampla, mais
rica do que a vida de uma pessoa que não sai de casa morrendo de medo de pegar o coronavírus? E claro que é. Porque eu estou tendo acesso a uma possibilidade que essa pessoa não está tendo. Você está entendendo? Então, se você ouve mais a voz da autopreservação, a sua vida vai ser uma vida dominada pelo medo e vai ser uma vida menos potente. Vai ser uma vida mais empobrecida. Por outro lado, se você ouve mais a voz da autoexpansão, não vai achando também que a sua vida vai ser perfeita, porque não vai. Se você ouve mais a voz da autoexpansão, a sua vida vai ser mais dominada pela fé do que pelo medo. A fé é o medo ao contrário. Outro dia a gente fala mais sobre fé aqui. Não tem necessariamente a ver com religião não, tá, gente? A fé é o medo ao contrário. A fé é a crença de que as coisas podem dar muito certo. É a crença de que vale a pena arriscar. Mesmo que você perca, pelo menos você tentou. Essa é a fé. Isso é fé. É crer que as coisas podem acontecer, de fato. Então a sua vida vai ser muito mais dominada pela fé. Agora, você vai correr muito mais riscos. Você vai correr muitos mais riscos. Quer dizer, se você, não sei aqui quantos de vocês têm familiaridade com investimentos, se você não tem, pelo amor de Deus, comece a estudar isso agora, não seja trouxa. Não seja trouxa. Vai lá no canal do Luciano Fernandes, comece a estudar esse negócio agora, não seja trouxa. Se você não investe o seu dinheiro, mesmo que você ganhe R$200 por mês, se você não investe uma parte do seu dinheiro, você está dando bobeira. Você está dando bobeira. Mas vamos pegar aqui o mundo dos investimentos. Nos investimentos você tem dois tipos de investimentos chamados de renda fixa e renda variável. O investimento de renda fixa é aquele que você empresta dinheiro para alguém, ou para uma empresa, ou para o governo, né? E você recebe, depois de um tempo, esse dinheiro acrescido de juros. A rentabilidade do dinheiro são os juros que você acordou com aquela pessoa para quem você emprestou, aquela instituição, né? Então você sabe exatamente o quanto você vai ter no final, né? Porque os juros foram acordados. Quando você investe em renda variável, que é, por exemplo, investir em ações de empresas, você não sabe. Você coloca o seu dinheiro lá, mas aquela empresa pode, né, começar a dar prejuízo e as suas ações, o preço delas vai cair e a empresa não vai ter lucro suficiente para dividir com os acionistas. Isso pode acontecer. Quem investe só em renda fixa não sofre esse risco. É renda fixa. Agora, quem investe em renda variável começa a correr riscos. Então veja, se você for seguir mais a voz da autoexpansão, a sua vida vai ser uma vida com mais riscos. Eu faço a comparação, eu fiz essa comparação quando eu gravei o vídeo sobre depressão, que está lá no YouTube, que eu postei no domingo. Eu gosto sempre de fazer essa comparação com o mundo do futebol. A pessoa que ouve mais a voz da autopreservação é aquele time retranqueiro. Pode ser comparado àquele time retranqueiro, aquele time que joga só na defesa. Todo mundo aqui já assistiu futebol e já viu um time assim. O Cruzeiro, um dos meus times de coração, né? Eu sou Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro, nos últimos anos aí, antes de ter essa derrocada toda, ele vinha jogando só na retranca. E é um jogo feio de assistir. Um jogo feio. Porque você vê ali um time de futebol unicamente preocupado em não levar gols. Qual a consequência disso? Um time que fica preocupado em não levar gols, a preocupação principal dele é não levar gols, ou seja, é evitar os danos, evitar perdas. Para ele 0-0 é excelente. Esse time, ele é feio, não é legal assistir um jogo dele. E além disso, ele, para ganhar a partida, ele pode ganhar o campeonato, tá? Como já aconteceu com muitos times. Para ganhar a partida, o time que joga na retranca, ele tem que contar com a bobeira do adversário. Olha só. Ele fica na dependência do adversário cometer um erro. Que aí na hora que o adversário comete um erro, o time que está todo na defesa, ele vai para o contra-ataque e faz o gol. Essa é a jogada. Essa é a jogada. A jogada de todo time retranqueiro é essa. Você não precisa nem saber de futebol para entender isso, né? Você fica na defesa,
o time adversário dá uma bobeira, você vai lá e pega a bola e faz o gol. E morre ali, o jogo fica 1-0. Você pode ganhar o campeonato fazendo isso? Pode, mas o seu jogo vai ser feio, você vai viver, o time vai estar o tempo todo com medo e você vai depender de uma bobeira do adversário. É isso que acontece, por exemplo, com pessoas que não querem investir em ações de empresas, mas ficam apostando na loteria. Porque ele fica contando com a bobeira do destino. Um dia o destino vai dar uma bobeira e o dinheiro vai cair na minha mão. Por outro lado, quem segue, quem ouve mais a voz da autoexpansão é como um time ofensivo. O time do Flamengo, por exemplo. Acho que todo mundo aqui sabe, né? Tudo que o Flamengo ganhou no ano passado. O time do Flamengo era um time extremamente ofensivo. Jogava o tempo todo para fazer gol. Ele tem mais chances de tomar gol? Claro! Porque se você vai para o ataque, a sua defesa fica desguarnecida. Se você vai para o ataque, você fica mais frágil defensivamente. Então você tem mais chances de tomar gol. Mas você tem mais chance também de fazer gol. Então vale a pena correr o risco. E mesmo que você não ganhe o campeonato, aí é que tá. Mesmo que você não ganhe o campeonato, como o Flamengo que não ganhou o campeonato mundial, mas isso não ficou na história. O que ficou na história foi a vitória na Libertadores. Foi a garra do time, o empenho do time, a beleza do jogo. É isso que ficou na história. Então, quem segue mais a voz da autopreservação vai garantir a sua vida com muito mais facilidade, mas não vai ficar marcado na história. Vai passar completamente desapercebido. Completamente desapercebido. Quem se arrisca, por outro lado, tem chance de se ferrar todinho? Tem. João Batista, por exemplo, se arriscou. Era o cara que ia lá e colocava o dedo na cara do Herodes. Se arriscou, morreu, cortaram a cabeça dele. Mas ele ficou na história. Então quem se arrisca, quem ouve mais a voz da autoexpansão, corre muito mais riscos, mas tem muito mais chance de ganhar. Porque procura o gol. Qual voz você escuta mais? Qual que faz mais barulho aí dentro da sua cabeça? É claro que você já percebeu aqui que eu estou defendendo a voz da autoexpansão. Mas qual voz fala mais forte aí dentro de você? Você só tem que estar ciente das consequências. Quer viver ouvindo a voz da autopreservação? Sua vida vai ser dominada pelo medo e mais empobrecida. Quer viver ouvindo mais a voz da autoexpansão? A sua vida vai ser mais arriscada, mas vai ser mais dominada pela fé. E vai ser uma vida muito mais bela, sem sombra de dúvida. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, pessoal. Hoje vocês estão quietinhos, ninguém falando nada. Sexta-feira, né? Gilmara, multiplicar as vidas das pessoas, exatamente. É uma pena que as pessoas só entendam o multiplicai-vos no sentido biológico, é reduzir a vida humana à animalidade, né? É reduzir a vida humana à animalidade. Quando você produz uma obra e essa obra impacta a vida de muitas pessoas, é como se você estivesse produzindo uma prole enorme, né? Uma pena que as pessoas não consigam compreender isso. Deise Espanhol tá aí, Daniele, Cris Pessoa tá aí também, Dinalca, Bárbara. Viver é correr riscos. Exatamente. No fundo, é uma escolha que a gente faz entre sobreviver e viver. Sobreviver e viver. Qual que é mais importante para você? É sobreviver? É garantir a sua sobrevivência? Ou é experimentar a vida? Experimentar a vida. Essa história aí de coronavírus, né? A gente tem ouvido, né, na mídia diariamente a voz da autopreservação, né? O tempo inteiro. Parece que a voz da autoexpansão, ela deixa de existir. O tempo todo. Cuide da sua vida, preserve a sua vida, preserve a sua vida, preserve a sua vida. Mas aí a gente precisa se perguntar, será que uma vida
dominada pelo medo, uma vida restrita, uma vida empobrecida, sem liberdade, é uma vida digna de ser vivida? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. É uma vida que vale a pena ser vivida? Vale a pena a gente chegar aos 90, 100 anos, como muitos de nós aqui chegaremos? Vale a pena a gente chegar nessa idade, olhar para trás e falar assim: eu não fiz nada, mas eu vivi. Eu não fiz nada, mas eu sobrevivi. Vale a pena? Fica a pergunta aí para você. Você que vai responder. Eu não estou aqui para te ensinar a viver, não. Pensa aí no que é melhor para você. Valéria tá aí. Daisy. Onde a fé entra, o medo sai. Isso mesmo. Isa, 4 de julho. Samuel tá aí também. Rayana. Enaile. Faces de Sofia colocou assim: as duas tendências são necessárias para o crescimento e desenvolvimento pessoal, mas estagnar em uma somente pode gerar prejuízos. Daí o equilíbrio, acredito ser imprescindível nesse contexto. Faces de Sofia, mas uma dessas vozes vai falar mais alto, tá? As duas têm a sua finalidade e é importante. Uma pessoa que segue exclusivamente a voz da autoexpansão e não dá ouvidos em nenhum momento à voz da autopreservação, essa pessoa é temerária. Ela vai correr riscos desnecessários, ela vai se dar mal. É como um time de futebol que não tem lastro, que não tem bons jogadores, ele sair para o ataque contra um Flamengo da vida. Ele vai perder, ele vai tomar uma goleada, né? Então a gente precisa também saber quem a gente é, quais recursos a gente tem, né? Mas uma dessas vozes vai sempre falar mais alto. Vida mais produtiva, Psicologia Espaço Fluir colocou. Estou aprendendo a correr riscos, está sendo muito bom, a Luana colocou. Pois é, viver é arriscado. Faces de Sofia. Em relação à escuta dessa voz, cada pessoa pode ser inclinada a uma tendência devido a algum trauma que pode paralisar a pessoa, limitando-a de avançar? Ótima pergunta, viu, Faces de Sofia? Uma pessoa deprimida é uma pessoa que vai escutar, sem sombra de dúvida, mais a voz da autopreservação. Uma pessoa com um transtorno bipolar, ela vai ficar oscilando. Em uma semana ela vai estar escutando muito a voz da autopreservação, vai ficar em casa sem vontade de sair para fazer nada, totalmente deprimida, e na outra semana ela vai estar escutando exclusivamente a voz da autoexpansão e vai sair que nem um louco fazendo tudo, né? Então veja, sim, dependendo das experiências que você passou ao longo da vida, principalmente se forem experiências negativas, traumáticas, a tendência é que você passe a buscar a autopreservação. Quando você vê uma pessoa muito cautelosa, saiba, essa pessoa tentou viver e não foi permitido a ela viver. Essa pessoa tentou viver e acabou acreditando que o mundo é um lugar perigoso. Essa configuração foi instalada dentro dela. É isso, por exemplo, que a mídia o tempo todo tenta fazer comigo e com você, desde que começou esse negócio de coronavírus. Ela tenta instalar dentro de você o tempo todo que viver é muito perigoso e que é melhor você ficar o tempo todo dentro de casa. Tenta instalar essa configuração. Em algumas pessoas essa configuração já está muito bem instalada. Sempre aprendendo aqui, Edinaldo colocou, Samuel, vale a pena correr o risco de viver de forma intensa. Perfeito. Agora vamos finalizar aqui com essa frase do Samuel. Viver de forma intensa. Esse é o recado. Esse é o recado. Agora avalie aí. Avalie o que é melhor para você. Avalie qual voz fala mais alto em você. Claro que você percebeu que eu estou defendendo aqui a voz da autoexpansão. Mas pense aí, né, na sua história de vida. Será que de repente você tentou ouvir a voz da autoexpansão e se ferrou todo e agora você só ouve a voz da autopreservação? Pensa aí. Amanhã, sábado, a gente tem live também, 6h30 aqui, eu aguardo todos vocês. E eu conto com a participação de vocês agora, gente. Essa live vai ficar gravada, vai estar aqui no feed. Você vai clicar aí no aviãozinho de papel e vai mandar para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa acordar em relação a isso. Acordar em relação a isso. Começar a pensar sobre
Que tipo de voz, que voz está falando mais alto dentro de si? Eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser beneficiadas com essa live e eu conto com você para clicar aí no aviãozinho de papel e mandar para outras pessoas. Beleza? Maravilha. Obrigado, Edna. Mais uma live para acordar. Este é o propósito aqui, pessoal. Beleza? Ótima sexta-feira para todo mundo. A gente se encontra amanhã, 6h30. Tchau, tchau.